A previsão de carga da instalação é a segunda parte do roteiro para a elaboração de um projeto elétrico. Nesta aula, você irá conhecer e aplicar os critérios da NBR 5410 para estabelecer as potências mínimas para as cargas de iluminação e a quantidade de potências mínimas para as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Esta é a planta da residência térrea que usaremos para o desenvolvimento deste capítulo. Veremos que a previsão das cargas dependerá da finalidade de cada ambiente, da sua área e do seu perímetro. Na tabela, você já tem calculados a área e o perímetro de cada cômodo. Vamos acompanhar o cálculo da área e do perímetro da cozinha da residência, como exemplo. A forma geométrica da cozinha é retangular. A área do ambiente será então a base vezes a altura, ou lado vezes lado. Então, 3 metros vezes 2,5 metros resulta em uma área de 7,5 metros quadrados. O perímetro é a soma de todos os lados do retângulo. 3 metros mais 3 metros mais 2,5 metros mais 2,5 metros, resultando num perímetro de 11 metros. A potência mínima que deve ser destinada para a alimentação das cargas de iluminação, conforme NBR 5410, é determinada a partir da área de cada cômodo ou ambiente. Para cômodos ou ambientes com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a potência mínima destinada à iluminação deverá ser de 100 VA. Para ambientes com área maior que 6 metros quadrados, devem ser atribuídos 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiros excedentes. Vamos acompanhar o cálculo da potência mínima de iluminação para a sala. Ela tem uma área de 12,6 metros quadrados, que é maior que 6 metros quadrados. Portanto, devemos usar a segunda condição da norma. Decompomos a área total em uma área de 6 metros quadrados e áreas de 4 metros quadrados. O resultado foi 6 mais 4 mais 2,6. A fração 2,6 é inferior a 4, portanto, deve ser desprezada. Agora, usando o segundo critério da norma, atribuímos 100 VA para a área de 6 metros quadrados e 60 VA para a área de 4 metros quadrados. A potência mínima de iluminação para a sala será, então, de 160 VA. Note que o banheiro e a área de serviço têm área inferior a 6 metros quadrados, portanto, vale a primeira condição da norma. Atribuímos 100 VA de potência de iluminação para cada um desses ambientes. A quantidade e a potência dos pontos de tomadas de corrente de uso geral poderá depender simultaneamente da finalidade do ambiente, da sua área e do seu perímetro. Dependências como copas, cozinha, áreas de serviço e lavanderias, não importando a área, a quantidade mínima de tomadas de uso geral, 1 ponto para cada 3,5 metros ou fração do perímetro, e a potência mínima, mínimo de 600 VA para cada um dos 3 primeiros pontos de tomadas e 100 VA para cada uma das demais. Varandas, não importa a área também, um único ponto no mínimo, com uma potência mínima de 100 VA. Banheiros, qualquer que seja a área, um ponto de tomada junto à pia, e a esse ponto deve ser atribuída uma potência de 600 VA. Salas e dormitórios, não importando a área, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, no mínimo de 100 VA para cada ponto de tomada. Para as demais dependências ou cômodos, se a área for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados, a necessidade de apenas um ponto. É a potência mínima a ser atribuída a essa tomada de 100 VA. Se a área for superior a 2,25 metros quadrados e igual ou inferior a 6 metros quadrados, um ponto.
e um mínimo de 100 VA para o ponto de tomada. Se a área for superior a 6 metros quadrados, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. E atribui-se um mínimo de 100 VA para cada ponto de tomada. Este é o quadro da necessidade mínima de tomadas de uso geral. Por exemplo, vamos determinar a quantidade de tomadas para a cozinha. Para esse ambiente, não importando a área, deverão ser previstos um ponto de tomada para cada 3,5 metros do perímetro e mais um ponto se sobrar alguma fração inferior a 3,5 metros. O perímetro da cozinha é de 11 metros. Dividimos esse comprimento por 3,5, resultando 3 comprimentos inteiros de 3,5 metros e uma fração de 0,14 metros. Logo, o total de pontos de tomadas para a cozinha será de 3 mais a fração, ou seja, 4 pontos de tomada. A potência a ser atribuída a essas 4 tomadas, conforme norma, será 600 VA para cada uma das 3 primeiras tomadas e 100 VA para as demais. Aqui temos apenas mais uma tomada além das 3, e a ela devemos atribuir 100 VA. Assim, a potência total de tomadas de uso geral para a cozinha será de 1.900 VA. A norma impõe que todo aparelho com corrente nominal superior a 10 amperes deverá ser ligado através de circuito independente, ou seja, ele deverá ser conectado a uma tomada de uso específico. Na residência em que estamos fazendo a previsão de carga, apenas 2 aparelhos com corrente nominal superior a 10 amperes. O chuveiro elétrico, cuja corrente nominal é de 29,1 amperes, e a torneira, com corrente nominal de 20 amperes. Por fim, o quadro de previsão de carga para toda a instalação resultou 620 voltamperes para a iluminação, 4.900 voltamperes para os pontos de tomadas de uso geral e 10.800 voltamperes para pontos de tomada de uso específico. Total da carga da instalação, 16.320 VA ou 16,32 kVA. A unidade de potência que usamos para a previsão de carga, tanto de iluminação como de tomadas de uso geral, foi o voltampere, ou VA. Essa é a unidade de potência aparente. Agora você precisa expressar a carga em watts, que é a unidade de potência ativa, ou seja, é a potência que efetivamente irá realizar trabalho. A relação entre a potência aparente e a potência ativa depende de uma grandeza elétrica chamada fator de potência. O fator de potência pode ser expresso como sendo o quociente entre o valor da potência ativa e o valor da potência aparente. Então, para transformar voltamperes em watts, basta multiplicar o valor da potência aparente da carga ou grupo de cargas de mesmas características pelo seu correspondente fator de potência. Na tabela você pode observar alguns fatores de potência típicos. Usamos fator de potência 1 para a iluminação, considerando que serão utilizadas lâmpadas incandescentes, e fator de potência 0,8 para as tomadas de uso geral. E também fator de potência 1 para o chuveiro e a torneira elétrica, porque, a exemplo das lâmpadas incandescentes, são cargas puramente resistivas. A potência ativa total será de 15.340 watts, que é a previsão de cargas em watts para a instalação. Atividade 1. Qual deverá ser a potência mínima para a iluminação de uma sala medindo 4,20 metros por 3,50 metros? Cálculo da área do cômodo. Será 4,20 vezes 3,50, que resulta numa área de 14,7 metros quadrados. Cálculo da potência para a iluminação. Para os primeiros 6 metros quadrados, atribuímos 100 VA. Restaram 14,7 menos 6, restaram 8,7 metros quadrados. 8,7 dividido por 4 igual a 2,7.
Temos duas parcelas de área com 4 metros quadrados inteiros e vamos atribuir a cada uma dessas parcelas 60 VA. Note que a fração de 0,7 é desprezada. Logo, a potência total para a iluminação será 100 VA mais 60 VA mais 60 VA, que resulta numa potência de 220 VA. Atividade 2, proposta. As potências mínimas de tomadas de uso geral de um banheiro que mede 2,20 por 1,70 e de uma sala de 3,80 por 4 metros deverão ser respectivamente A. 600 VA e 400 VA, B. 200 VA e 300 VA, C. 100 VA e 500 VA, D. 600 VA e 1900 VA, E. 100 VA e 1600 VA. Na aula de hoje, você viu como deve ser feita a previsão de cargas de uma instalação elétrica de características residenciais. Bons estudos e até a próxima.